Olá pessoal, hoje vou falar de três temas distintos. A filosofia, o primeiro será a filosofia das luzes, o segundo será a filosofia das luzes e as repercussões que teve em Portugal, nomeadamente com o Marquês de Pombal, e a Revolução Americana. Vou começar pela filosofia das luzes, nos séculos XVII e XVIII. Ora bem, estes dois séculos foram marcados por significantes progressos científicos e tecnológicos interligados entre si, pois uns projetos ajudaram a alavancar outros. No século XVII são lançadas as bases do método científico, em que as regras são a observação, formulação de hipóteses para o que se deve observar, realização de experiências e, por fim, a formulação de leis gerais sobre o que foi estudado. Ora bem, René Descartes e Francis Bacon foram os principais fundadores do método científico, que inclui estas etapas todas que referi há pouco. Entretanto, com a expansão e o Renascimento, épocas mais viradas para o século XVI, começou a dar-se valor à observação, experiência e espírito crítico depois de 11 séculos do mofo da Idade Média. Dá-se por isso a valorização do uso da razão, o espírito crítico e o conhecimento crítico. Agora vou passar a referir mais detalhadamente em que é que consistia a filosofia das luzes. Ora bem, um dos mais destacados filósofos das luzes é Voltaire. O que serviu de base a estes filósofos para tudo isto foi a razão, como podemos ver caso estudemos a obra de René Descartes, dada no 11º ano. Quanto à tolerância religiosa, os principais defensores desta doutrina são Beccaria e Voltaire, ambos franceses e com posições contrárias às defendidas por alguns elementos do clero. O precursor de todos os filósofos das luzes é considerado John Locke, que fez uma obra chamada O Tratado do Governo Civil durante a crise de sucessão ao trono inglês, depois de Carlos I ter tentado absolver o Parlamento e governar de forma autónoma, só por si mesmo. O que acabou por desembocar na gloriosa Revolução e que depois acabou por ser cimentado nesta mesma obra que acabei de referir. Ora bem, Montesquieu defendeu a separação de poderes, porque até aí estava tudo concentrado, todos os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. O conceito de soberania popular significa que o poder provém do povo, isto é, que o povo tem em si grande parte do poder, se não todo, muito mais do que apenas uma pessoa que estava a governar. Doutrina é essa praticada pelo antigo regime. A própria natureza é defendida pelos filósofos das luzes, que eram a favor de não poluir e de darmos valor a tudo o que fosse natural. A superstição é posta em causa, mas as superstições eram crenças antigas da Idade Média, em que se dizia que, por exemplo, cruzar com um gato preto dava azar, acreditar em bruxas, Pronto, a superstição é posta em causa. Descartes ajudou à construção do método científico, como acabámos de ver, foi um dos seus fundadores juntamente com Francis Bacon. A Enciclopédia, que era uma obra publicada principalmente pelos franceses, ajudou à difusão das ideais das luzes. Frederico II, que foi rei da Prússia, é um exemplo de déspota iluminado, pois apesar de ser um rei absoluto, ajudou imenso, ou melhor, tomou medidas para melhorar a qualidade de vida popular. Por isso se chama déspota iluminado. Diderot dirigiu o Dicionário Racional das Ciências, que era uma importante enciclopédia dessa época, liderada por Diderot, e houve ainda um português a participar nesta mesma enciclopédia, que era Ribeiro Sanches, médico da Imperatriz da Rússia, Catarina II. Portanto, é para verem a importância que este português teve. Ora bem, centrando-nos agora no século XVIII, que é considerado
que é considerado o século das revoluções, e isto dispensa apresentações, porque foi no século XVIII que foram feitas as duas principais revoluções, uma delas falarei neste vídeo e outra falarei no vídeo em princípio que sairá amanhã. Foram as duas revoluções, foram a Revolução Americana de 1776 a 1783, quando acabou a guerra contra a metrópole inglesa, e a Revolução Francesa, que foi iniciada em 1789 com a Reunião dos Estados Gerais. Mas isso são outros pousos. Ora bem, ao entrar no século XVIII notamos um forte crescimento do iluminismo, com um forte avanço das ideias das luzes. Chamam-se assim porque são iluministas pelas luzes da razão e chegam mesmo a novas conclusões e conhecimentos. Dá-se uma revolução cultural onde se defendem novos valores, como a liberdade, a igualdade e os direitos naturais, que basicamente consistia em todos os seres humanos nascerem iguais perante a lei, não olhando ao nascimento, como aconteceu no antigo regime. Consequência deste avanço no pensamento e mentalidade humanas são as revoluções liberais. Como, por exemplo, temos as revoluções liberais, como a Revolução Americana, que foi uma revolução fundadora, e a Revolução Francesa, que foi no seguimento da Revolução Americana. Ora bem, estas revoluções liberais, vão dar origem à entrada na Idade Contemporânea e em novos regimes. O antigo regime foi marcado pelo absolutismo régio, como por exemplo o Rei Sol francês Luís XIV, aqui em Portugal o nosso Rei Sol Dom João V, e outros que tais. Pelo mercantilismo, que era uma feroz disputa entre as nações, que consistia na aplicação de altas taxas alfandegárias para reduzir as importações e incentivar a produção nacional. Consistia também na estratificação e hierarquização social, como por exemplo, uma pessoa do clero ou da nobreza nunca teria os mesmos direitos do que as pessoas do terceiro estado. Era um regime totalmente à maneira da Idade Moderna, em que o poder era hereditário, pois o poder real passava de pai para filho, e se caso nascêssemos numa família de nobres, teríamos à partida mais direitos do que se nascêssemos numa família do terceiro estado, e onde predominava o catolicismo, onde não eram admitidas novas ideias e novas religiões. Ora bem, o regime liberal é marcado pelo liberalismo, que vai pôr fim a todas as monarquias absolutas ditatoriais, a livre concorrência e a iniciativa privada. A livre concorrência, pois o mercantilismo, a doutrina mercantilista vai ser totalmente abolida e vai entrar em vigor a concorrência entre os países para obter os melhores preços. E a iniciativa privada, isto consiste em burgueses lançarem as suas próprias empresas para fazerem a venda dos produtos e a comercialização, o que não acontecia no antigo regime, dado que no antigo regime a maior parte das vezes eram empresas privadas, as companhias monopolistas, que ficavam na mão dos poderes reais, que ficavam com os lucros, impedindo assim os pequenos comerciantes da pequena burguesia de terem os seus próprios lucros. A sociedade de classes é implantada. A sociedade de classes é a sociedade onde hoje vivemos e que nos permite uma rápida ascensão na classe. Isto é, as classes mais altas eram as classes mais ricas, mas não porque nascessem, e sim por causa do seu esforço, que era recompensado com inúmera riqueza e pronto. É um regime tipicamente contemporâneo, pois vai-se aqui iniciar uma nova idade com a Revolução Francesa em 1789, vai-se iniciar uma nova idade, que é a idade contemporânea, e entramos no mundo atual, que
tem o contrato que vão ser implantados também o contrato social, que é basicamente o contrato entre o povo e os seus governantes, de maneira a que se os governantes se não estivessem a governar da maneira que o povo queria, o povo facilmente os destituiria. E a soberania popular, que é basicamente o poder nas mãos do povo, como eu já falei há um bocado. Isto tudo está na base da política dos nossos dias e é marcado pela tolerância religiosa, isto é, podem aqui ser praticadas quaisquer religiões que nós só temos de aceitar. Ao contrário dos séculos XVI e XVII, onde houveram guerras religiosas entre cristãos e protestantes, maioritariamente porque muçulmanos já não havia muitos e não há o fenómeno que hoje temos. Ora bem, posto isto, vou passar ao segundo ponto, que é a filosofia das luzes em Portugal.